Eu estava descansando uns dias, ali no finalzinho de janeiro, numa casa de uns amigos aqui no Tororó, e estava literalmente na piscina. E o padre Atos me ligou, perguntando onde eu estava, tal, que ele tinha um convite para me fazer. Daí eu falei do que se trata, ele falou, não, eu vou te explicar, vou te adiantar, mas eu preciso que você venha aqui em Brasília. Eu falei, tá bom. Então o convite partiu de uma conversa dele com uma religiosa que trabalha na CNBB. Eles estavam procurando um professor de bioética, um professor do Brasil, para dar aula para os seminaristas da Guiné-Bissau. E daí ele já foi logo dizendo que o convite se tratava assim e que, olhando para mim, né, no caso celibatário, jovem, ou seja, não tendo família, não tendo outros compromissos, provavelmente teria uma disponibilidade que outros padres ou outras pessoas não teriam. Daí eu disse assim, bom, deixei aí, ouvi um pouco melhor a proposta e vamos rezar. Aí eu fui até o CCM, encontrei essa religiosa que trabalha na CNBB e o padre Adson, e explicaram e disseram assim, olha, é para junho. Eu falei, tá, um tempo razoável para eu me preparar, porque eu trabalho, dou aula, enfim, tenho o Campus Fidei. Aí beleza. E aí, com menos de 24 horas, veio a informação que não era mais para junho, era para maio, e que precisava da resposta imediata por conta da aquisição das passagens. E eu falei, meu Deus, tipo assim, tá, eu fui rezar, eu partilhei com o Danilo, meu irmão de missão, partilhei com alguns padres e senti paz no coração da decisão de poder ir servir essas duas dioceses, a diocese de Bafatá e a diocese de Bissau, ali no país da Guiné-Bissau, servindo aqueles seminaristas, já que naquele país não se tinha um professor na área de bioética. Bom, a resposta foi dada e aí começou então os trâmites, né? Visto, preparar a viagem, vacinação, enfim, tudo aquilo. E tinha feito o propósito de não conhecer muito da realidade daquela gente, daquele povo, porque eu queria mergulhar. Então, cada vez que eu contava para alguém alguma coisa, a pessoa fazia questão de pesquisar no Google e ver a informação, é um país muito pobre, é um país que não tem ruas asfaltadas, é um país que passa fome. E eu dizia, meu Deus, foi para isso que eu disse meu sim, tipo assim, não, então é isso mesmo, eu quero mergulhar. Então foi mais ou menos isso que aconteceu desde 31, olha que interessante, lembrei agora, esse convite apareceu dia 31 de janeiro, dia de Dom Bosco, padroeiro, né, um dos padroeiros da nossa arquidiocese, e ali eu vi a mão de Deus conduzindo para que eu fosse estar com aqueles jovens, porque no fundo é isso que eu ia fazer, uma experiência com os jovens seminaristas, como professor deles. Olha, ao mesmo tempo que eu não queria saber muita informação sobre o país, não porque eu não quisesse, aliás, não porque eu quisesse ser indiferente, mas porque eu queria ser surpreendido. Dentro do Campus Fidei a gente tem uma máxima que a gente aprendeu com o Papa Francisco, né? Deixar-se ser surpreendido por Deus. Então eu pensava, não vou criar muita expectativa, porque ela vai certamente me frustrar, mas ao mesmo tempo eu quero estar aberto às surpresas de Deus para aquilo que Deus queira que eu viva. No entanto, confesso que eu quis entender pelo menos a dinâmica da casa, do tipo assim, por exemplo, tem internet aí, porque eu preciso continuar estudando, trabalhando de longe, e ao mesmo tempo eu tinha a intenção já proposital de compartilhar minha experiência. Então essa foi a minha primeira expectativa, se eu ia poder fazer, digamos, tornar conhecido a minha experiência. Ótimo. Aí eles disseram sim, mas ao mesmo tempo eu tinha um medo, confesso a vocês, eu tinha medo de ficar doente. Que eu pensava, meu Deus, é só um mês, só são 4 semanas. Se eu chego lá e fico doente, um mês vai virar nada, né? Então eu confesso que eu comecei a perguntar como era a questão sanitária, como era a questão se tinha médico, já que tinha tanta pobreza e tudo mais. E daí eles foram informando, não se preocupem, a gente vai assumir você, fique tranquilo. Então essa foi a expectativa. E aí, o que eu fui então surpreendido? Tinha internet na casa, assim, bem estável, porque o país é pobre e tal, então tudo muito precário. E ao mesmo tempo eu não fiquei doente. Então
Tive, assim, um desconforto, confesso a vocês, né? Tive desconforto. A primeira semana foi exigente. Olha, a primeira semana porque, imagine, eu peguei ali, primeiro dia que tava 40 graus. Suava bastante, tal, coisa que aqui em Brasília não é muito comum, por ser muito seco. E eu comecei a estranhar a parte do clima, estranhar o ambiente e a alimentação. Então eu fiquei, né, não fiquei doente, mas eu tive o que a gente chama, né, de diarreia. Enfim, eu passei muito mal e eu pensava, meu Deus, eu falei que não queria ficar doente, mas assim, dá uma aliviada aí na dor de barriga porque eu preciso dar aula. E eu preciso estar bem na sala de aula. Então a adaptação da primeira semana ela foi um pouco exigente. Não fiquei doente, literalmente, né? Mas eu fiquei fragilizado, porque estava um processo de adaptação, o organismo, a alimentação, o clima, a água, enfim, tudo isso. E aí a primeira semana que foi mais exigente, eu já escrevi então o povo, dizendo, né, o quanto que aquilo estava sendo exigente no sentido da fragilidade de adaptação. Passada a primeira semana, aí eu comecei então a me adaptar ao calor, aos mosquitos, naturalmente, à alimentação e também a exigência do dia a dia, né? Porque é um curso intenso, então tinha que dar aula, fazer atividade, estar com os alunos o tempo inteiro, porque, enfim, 4 semanas apenas. E aí na quarta semana, eu já tinha uma máxima comigo, que era assim, que na Guiné-Bissau, primeiro você estranha e depois você entranha. E era isso que eu estava vivendo. O estranhamento foi dando lugar ao entranhamento. Por quê? Como eu sou muito intenso e gosto de me propor a ser inteiro, aquele estranhamento das coisas que eu ficava assim meio querendo entender a cultura, o ambiente, o lugar, de repente foi dando espaço ao meu coração ao entranhamento. E então eu falei, se é para mergulhar, eu não quero ficar aqui com o pé, só com o pezinho na água. Vamos mergulhar com tudo. Então eu saí de lá com essa máxima. A Guiné-Bissau, aqui na África Ocidental, primeiro você estranha e depois você entranha. Olha, eu cheguei no aeroporto de Bissau de madrugada e no aeroporto eu já estranhei. Olha que coisa interessante, porque assim, a grosso modo a comparação, sabe? Parecia que eu estava numa rodoviária de Santa Luzia, minha cidade natal, onde tudo é muito assim, precário, tudo é escrito à mão, então informação é escrita à mão, um teto quebrado, um banheiro sujo. Assim, esse aeroporto internacional, ou seja, o único do país, era nessas condições. Tudo muito manual, as pessoas chamando você, a esteira que não funcionava. Aí eu pensava, meu Deus. Então, já no primeiro momento, eu estranhei estar ali, diante do aeroporto, que não tinha eletricidade normal, as luzes piscando o tempo inteiro, uma esteira que não funcionava direito, as pessoas que não davam informação e, ao redor, informações escritas à mão. Beleza, eu pensei, não, é só aeroporto, que às vezes está abandonado, né, e tal. Beleza. Quando eu saio do aeroporto, Júlia, à procura do padre que ia me buscar, eu estava no centro da cidade, mas diante de uma calçada de pó, de terra. E eu pensei, se eu estou no aeroporto internacional da Guiné-Bissau e a calçada do aeroporto, na hora que você sai, é pó, terra, o que eu não vou encontrar aqui? E imediatamente eu já peguei o celular e comecei a filmar, porque aquilo me chamou a atenção. Beleza. Daí o padre chega, me põe no carro e vamos em direção ao seminário. E quando a gente sai do aeroporto em direção ao seminário, começa a ficar escuro. As luzes começam a escurecer, e daí eu pensei, uai, gente, por que tem luz para lá e não tem luz para cá? Daí saímos da parte de asfalto e entramos na estrada de chão. Eu pensei, o seminário é assim, na roça, na zona rural. Não, eu estava na cidade. Numa região, numa rua que não tinha eletricidade e que era estrada de chão e poeira subindo e tal. E daí desço, tudo escuro no seminário. Ficava 10 minutinhos do aeroporto. Pra você ter ideia de que eu estava no centro da cidade. Aí tudo escuro, eu pensei, madrugada, né? Não precisa a luz estar acesa.
Tá, subo, tento dormir um pouquinho, não consigo, porque o fuso horário já estava né, descompassado. Acordo e penso, estou na Guiné-Bissau, no centro da cidade, no seminário. E aí eu comecei a ver a realidade. Um seminário simples, naturalmente, né? Para formar os seminaristas na simplicidade. Mas não era simples porque tinha que formar os seminaristas na simplicidade. Era simples porque essa era a realidade deles. Daí o padre fala, Jerônimo, vamos tomar café? Vamos. Aí eu desço. Uma garrafa de água quente, uma caixinha de sachê de chá e um pão. Até aí, tudo bem. Quem não, isso é tipo assim, o normal aqui também, né? Não tinha café, porque lá não tem produção de café. Eu gosto muito de chá, então me senti em casa. Mas o chá era importado, porque lá não se tem produção. Então eu olhei na caixinha assim, made in France, ou seja, feito na França. Aí na hora eu pensei, nossa, que chique. Não, não era chique. Era porque lá não tinha chá de sachê. Tudo é literalmente importado. Beleza. Tomei café, o padre falou, vamos na rua, pra você conhecer um pouco da cidade e depois vamos na casa do bispo. Daí eu saio do seminário e chego na avenida principal. E daí eu comecei a ver o que era a Guiné-Bissau. Como era um sábado, as ruas estavam tomadas de pessoas. Isso tipo assim, 8 da manhã. E aquelas pessoas todas vendendo suas coisas ali no chão e animadas, felizes. Aí eu perguntei pro padre, por que elas estão contentes, felizes? Eles, não, porque foram buscar produtos no container para revender. Aí eu falei, no container? Eu falei, não, é porque a gente não tem nada disso aqui. Então a gente pega do que vem de fora, compra e revende para as pessoas que vêm do interior. E aí a gente foi entrando nas ruas e mais situações de pobreza foram se apresentando. E eu pensava, meu Deus, o que eu estou vendo aqui? O que eu vi assim de pobreza? Para explicar. Por onde eu estava passando era o mercado principal da Guiné-Bissau. O mercado principal da Guiné-Bissau é ao céu aberto. A barraquinha, a loja, vamos dizer assim, né? É no chão, com um pano forrado, e ali eles vendem a cabra, a galinha, o porco, o tomate, a roupa, a farinha. E eles têm que vender exatamente o do dia, porque senão estraga. E no dia seguinte eles vão de novo pro porto buscar mais produtos. E assim foi. E daí chegamos num lugar. Bom, eu era a novidade do lugar, né? O turista, né? Você via que era diferente. Eu tava, enfim, tava arrumado, tinha acabado de chegar de viagem. E aquelas crianças todas vindo em cima. Pedi dinheiro. Bom, não tinha dinheiro. Eu falava, padre, o que é que eu faço? Ele diz, não, é isso mesmo, fique tranquilo. É absolutamente normal, porque você é a novidade, então elas olham, tipo assim, ele vai nos dar dinheiro. E crianças muçulmanas, crianças que você via pela vestimenta, e eu disse assim, padre, mas isso aqui é porque hoje é sábado? Ele falou, não, isso é todos os dias. Eu falei, não, padre, não é possível, não, todos os dias. E à medida que eu fui tocando naquela realidade ali da saída, digamos assim, para a cidade, eu pensei, como deve ser então nas casas, no interior, porque isso aqui é um reflexo, né? E daí então o padre me levou. Então quando eu cheguei lá na casa de uma família, que já sabia que ia um missionário brasileiro, tava lá a mesa posta, com a garrafinha de suco importado, uma garrafinha de água importada, uns biscoitinhos e um omelete. Aí daí me apresentei e ela disse assim, meu Deus, que alegria, um missionário do Brasil visitar minha casa, venha, nós estamos esperando, venha pro nosso pequeno almoço, espécie de lanche, sabe, das 10. E daí eu tô lá comendo e tal, e daí o padre disse assim pra mim, você não tem noção, elas foram cedo pegar o que tinha de melhor lá no mercado, porque era o missionário do Brasil que estava vindo. Naquele momento, o que para mim poderia ser algo tão simples, uma garrafinha de suco, uma garrafinha d'água, um omelete, para eles era o que era de melhor. Aí eu desconcertei. Sabe quando o estômago, a gente fala assim, o estômago embrulha, que você fica assim, que chega perto da fome?
eu fiquei assim, meu Deus, é o que é de melhor. E daí eu pensava assim, não, quero agora que eles comam, né? Porque, tipo, não fique sem comer. E aí eles não comiam, não começaram a comer enquanto eu não comecei a me servir. Então eu pensava, bom, vou ter que comer, né? Mas e eles? Esse o que é de melhor? Quando eles terão? E aí isso me... No primeiro dia, nas primeiras horas, eu já tive essa experiência. Por quê? Sei lá, aqui a gente no Brasil, né? Não quero fazer comparações, mas de algum modo a gente acaba, né? Isso seria um lanchinho. Para eles era assim, nosso pequeno almoço. E eu teria outras experiências para contar, sei lá, por exemplo, eu me recordo que quando eu cheguei numa casa para visitar uma família, aí eles vieram, né, com um presentinho para dar no finalzinho, e era aquelas roupas tipicamente africanas. Aí daí eu falei, ah, que bom e tal. Aí o padre disse que isso aqui é a nossa veste mais nobre e eles prepararam para você. E eu disse, meu Deus, porque era uma camisa, sabe, nova, bonita, que eles tinham acabado de comprar no mercado, e ele tinha dito assim, prepararam para você. Ou seja, o mais nobre que eles tinham, na escassez deles, eles davam com alegria. Que para mim poderia ser o trivial, para eles era o mais nobre. E davam sem nenhum apego. Aí já nesse primeiro dia eu falei, Deus, tu tá me formando, hein? Porque como as pessoas mais simples, como as pessoas mais desprovidas de fato são, as mais generosas. E nessas horas você começa como que está diante de um espelho. Você olha para a generosidade daquelas pessoas e a generosidade delas mostram, pelo menos para mim, o quanto eu ainda era apegado. No primeiro dia, o quanto eu ainda era apegado, o quanto eu era ainda egoísta, o quanto certamente eu faria o cálculo do tipo, tá, eu vou dar essa parte para o missionário que está chegando, mas vou guardar para nós que não temos no dia a dia, ou então, tomara que ele não coma tudo, né, para a gente ter depois. Eu pensava, o quanto que eu ainda sou egoísta e o quanto aquele povo estava feliz por dar o melhor lanche, a melhor camisa para um missionário de fora. Aquilo ali já me quebrou todo. E já tinha feito outras experiências de missão, mas nunca tinha feito uma experiência naquilo que o Papa Francisco dizia, né? Nas periferias da existência humana. Muito embora, sei lá, a 30 quilômetros daqui de onde nós estamos, provavelmente eu encontre realidades bem próximas das que eu vi na África. Mas o que foi interessante é que a saída missionária que Deus pedia para mim era para servir a um povo que provavelmente eu nunca mais veria o rosto e não pronunciaria o nome. Não chamaria mais Oi Dingana, Oi Domingos, Oi Alzira. Provavelmente não faria isso. E estar num lugar que eu não teria talvez uma outra oportunidade me dizia assim, agora você tem que sair de você. Agora não se esconda no calor, não se esconda na dor de barriga, não se esconda no cansaço, porque é a oportunidade que você tem. E aí tem uma máxima de Santo Agostinho que diz assim, que Deus tem muitas graças para nós, mas a gente nunca sabe qual delas é a última. E eu pensava, e se essa for a última graça da última hora da minha vida? Por quê? Lembra que eu disse que eu tinha medo de ficar doente? Tinha medo de pegar malária. Os mais próximos a mim sabiam, falavam assim, olha, eu não gostaria de pegar malária, porque as pessoas que eu conheci que pegaram malária, elas morreram. Então eu não gostaria, né? Não queria agora sim. Mas se isto acontecer, eu quero
que tenha acontecido depois de uma entrega. Eu quero me entregar. Eu quero ser um missionário mesmo assim, raiz. Então eu pensava, o Papa não pediu para ser uma igreja em missão? Não quero me contentar em atravessar o Oceano Atlântico e ficar somente vindo dar aula para os seminaristas. Aí eu pensei, meninos, onde que é a catequese que vocês dão? Ah, professor, tal dia em tal lugar, quero ir. Eu não sabia o que eu estava dizendo. Aí eu saí com eles, e aí eu pensava, né? Já vi de tudo, nada vai me escandalizar, nada vai me assustar. E daí chegamos num lugar bem simples, cheio de jovens crismandos, ávidos para receberem a catequese. E tinham recebido a notícia que tinha um missionário do Brasil. Quando eu olho para aquele povo, sentado assim no chão, com o caderninho deles anotando a Bíblia, o kit, né? A Bíblia, o texto, e assim, tudo feliz, todos felizes, animados e contentes, eu pensava, meu Deus, o Senhor veio aqui realmente para que eu saísse de mim para ver um povo sedento por Ti. E aí, inegavelmente, me lembrava muito mais de Teresa de Calcutá, que é patrona do Campus Fidei, todo mundo ama e tal, e ela dizia que a maior pobreza é a pobreza do amor. Então, sabe, aquelas pessoas passam necessidade, mas naquele momento eu não podia guardar e reservar para mim, reter para mim a capacidade de amá-las, porque elas sabiam, um missionário do Brasil está vindo aí. Então eu tinha que abraçá-las, olhar nos olhos, perguntar o nome, brincar, entreter, envolver-se na história, e isso exige saída. Porque a gente pensa assim, né? Às vezes, basta apenas que eu saia da minha casa, basta apenas que eu pegue a estrada e basta apenas que eu vá servir um povo. Tá, eu já estava na África. Eu poderia dizer, vim aqui só dar aula. Porque foi esse o convite que me fizeram, vim dar aula para os seminaristas. Não. No pacote da viagem tinha outros elementos inclusos e um deles era: sai de ti mesmo, Jerônimo. O teu mestrado, o teu doutorado, enfim, qualquer coisa que você estude, qualquer curso que você fez, como diz São Paulo, se não tiver amor, de nada adianta. E todos os sábados eu ia dar catequese para uma gurizada que estava se preparando para crismar-se, mas que na fé eram mestres para mim. Que na alegria eram verdadeiros artesãos. Que na esperança, porque tem a realidade do sofrimento político que aquela população vive, mas que eles com esperança, no sábado, se preparavam para ir para a catequese como se estivessem preparando para ir um grande encontro. As salas, debaixo da árvore, porque onde tivesse espaço, você tinha ali as turmas. E eu perguntava para os seminaristas, isto é sempre ou é agora? Não, é sempre. Eles se preparam para vir à catequese como se fosse ter um encontro na igreja. E daí eu pensava, meu Deus, eles estão vindo se preparar para receber catequese. E assim, na simplicidade deles, todos arrumadinhos, cabelo penteadinho, sabe? Para um encontro de catequese. Ou seja, aquilo me ensinava, desejando, sai de ti. Olha como este povo busca Deus na catequese. Não estou falando da missa dominical. Eu estou falando de que o momento deles de catequese é quase que um evento. E terminando a catequese, eles não vão embora. Eles ficam lá debaixo da árvore conversando, porque é um evento na cidade. Todas as igrejas, no sábado à tarde, todas as paróquias, o momento de catequese para aquelas crianças, para aqueles jovens, é um momento de encontro, é um momento de alegria, é um momento de sair de casa para literalmente ter vida social. E aquilo me ensinava, eu pensava, meu Deus, quantas vezes eu faço as coisas por obrigação, não vou com essa alegria. Meu Deus, quantas vezes eu não vou tão cheio de entusiasmo, e do tipo assim, tá na escala, né? Eu fui designado para ir a tal lugar, dar formação a tal lugar. E esses meninos esperam sábado por sábado para ir à catequese, ficar 1h30 e não vão embora. Foi a primeira coisa que
me desconcertou do ponto de vista de Jerônimo, sai de ti. Sai de ti. Não é somente vir aqui dar aula. Não é somente pensar, oh, eu sou missionário e vejam. Não, era do tipo assim. Olha como tu ainda não deixastes Deus te vencer. Como tu às vezes faz as coisas por obrigação. Como muitas vezes você faz as coisas porque tem que ser feita. E não porque ali Deus está. E por que eu fazia essa leitura? Porque eles me diziam isso. Eles não terminavam a catequese, vamos embora, acabou. Não, era tipo assim, vamos continuar. E ali eles se juntavam, pegavam o tambor deles, faziam a roda deles, iam cantar, louvar, porque estavam alegres. E daí eu pensava, meu Deus, quantas horas eu penso, que hora que vai acabar? Pra eu voltar pra casa, porque eu já fiz o que tinha de fazer. E eles não. E o sol foi se pondo, foi escurecendo, eu pensei, vou embora, né? Não. Continuaram. E aí, já 7 da noite, 8, eu pensei, isso, 3 da tarde a catequese começou. E daí eu pensava, gente, não, deve ser porque falaram que eu ia chegar, então querendo mostrar um pouco. Não, era assim. Todo sábado. Uma alegria. As missas, então, uma alegria unida a uma piedade litúrgica que, assim, em poucos lugares eu encontrei. Mais cedo dizer para o Padre Adson que eu achei interessante um movimento que tinha lá assim, sei lá, uma família chegou atrasada para a missa, sabe? Pela distância, se tivesse tendo a proclamação de alguma leitura, algum canto em curso, enquanto não concluísse aquele momento, eles não entravam na igreja. Como se estivesse assim, esperando o momento adequado para pedir licença. Então eles ficavam na porta da igreja, eu ficava agoniado, falando, por que essas pessoas não entram? Elas estão esperando o quê? E aí eu comecei a observar que era tipo, por exemplo, ela tá no Glória. Enquanto o Glória não concluísse, elas não entravam. Sei lá, tá no ato penitencial, mas então enquanto não concluísse, seja aquela piedade. E aí quando elas entravam, ajoelhavam, rezavam, e todos que tinham chegado antes, ao contrário do que alguns pensam, né, que é uma igreja barulhenta, não, todos rezando o Santo Rosário, se preparando para a missa. Eu olhava aquilo e dizia, meu Deus, eu chego na igreja, às vezes aquele barulho interior, e eu converso e tal. E é uma coisa que foi um tapa na cara. Ninguém na missa com celular. E aí eu comecei a ficar desconcertado, porque o único ser vivo que estava com o celular na missa, para registrar os momentos, era eu. E eles todos, os que tinham o celular, com o celular recolhido na sua sacola, no seu bolso, por conta da piedade litúrgica, da devoção ao culto. É uma igreja viva, animada, entusiasmada, os cantos são vibrantes, eles louvam com danças, com os corpos, ou seja, mas há esse respeito pelo sagrado. Catequese é catequese, missa é missa, vamos ser inteiros aqui. Tem toda a experiência de ter sido professor dos seminaristas, foi uma experiência muito boa, eu realmente fui muito amado por eles, em tudo que eu podia entregar, busquei entregar meu amor a eles, mas eu diria que foram as saídas missionárias para além do seminário. Eu não voltei o mesmo. Então eu cheguei um dia no lugar lá, uma senhora ateia, essa história me marcou muito, um padre fez questão de me levar a esse lugar, e ela ateia, toda desconcertada, porque sabia que eu era católico e tudo mais, mas como uma boa guinense, acolhedora. Mas uma casa simples, uma casa de barro, uma casa coberta de palha, e daí ela falava só crioulo, não falava português, daí ele disse assim, olha, ela é ateia, então você não se importe, mas ela é muito acolhedora, assim. E daí eu fui abraçá-la, pensei, essa senhora é muito magrinha, porque passava fome. E quando eu olhei nos olhos dela, assim, que eu senti vontade de abraçar, eu fui dar um abraço. Eu fui desconcertado, assim, fiquei desconcertado porque eu pensava, vou quebrar ela todinha, porque é muito frágil. E daí ela começou a chorar.
Aí eu pensei, meu Deus, acho que fiz alguma coisa errada, inadequada, que não pode ser feita e tal. E perguntei ao neto dela. E daí ele disse assim, porque ninguém nunca passou por aqui e a abraçou assim. Na hora que esse menino falou isso, eu pensei, meu Deus, um abraço, sabe? E na hora eu lembrei, quantas vezes eu ali nos meus 15, 16, 17 anos, isso há 20 anos, tinha dificuldade de abraçar as pessoas. Quantas vezes eu tinha dificuldade de olhar nos olhos das pessoas e naquele momento abraçar aquela senhora ateia, naquele momento olhar naquela senhora, era como se Deus estivesse visitando o mais profundo da minha alma. Porque ela não tinha comida em casa, eu não tinha dinheiro para fazer nenhum ato de caridade por ela, mas o meu abraço para aquela senhora a desconcertou, quando na verdade era Deus me curando. De quantas vezes eu me furtava de dar um abraço. Um abraço. E daí eu perguntava pro neto, né? Como é que era o dia a dia? Aí ele falou assim, olha, ela costura algumas roupas e eu vou na cidade vender as roupas para tirar o dinheiro do meu estudo e ao mesmo tempo trazer alguma coisa para casa para comer. Mas meu sonho era ser jogador de futebol para tirar minha avó dessa situação. E daí eu dizia, você tem um coração grande, o nome dele é Benedito. Ô Benedito, você tem um coração grande. E daí eu perguntei, posso tirar uma foto com vocês e tal? Aí ela toda desconcertada falou, afirmou, né? Assinou que sim, e ele tava só de bermuda. Aí ele falou assim, não, eu vou me trocar, botar uma camisa e tal. Aí ele foi lá, se arrumou. Aí daí o padre disse, certamente ele foi pegar a melhor roupinha dele. Passei nessa foto. A melhor roupinha. Aí tiramos a foto. Aí eu disse pra ela assim, olha, eu sei que a senhora não crê em Deus, tá tudo bem, mas Deus te ama tanto, porque Ele sabe que a senhora dá e daria vida por esse garotão aqui. E daí eu pedi pra ele repetir pra ela, né? E quando eu disse isso, ela ficou assim, por quê? Só moravam os dois naquela casa e ela costurava para dar vida por ele. Eu nunca imaginava que uma pessoa ateia fosse me falar tanto de Deus. Ela costurava com toda a fragilidade corporal, com fome, porque naquele dia naquela casa só tinha um punhado de arroz bruto e mangas. Manga. E não era manga madura, manga verde para comer. E aí quem me acompanhou no Instagram viu que na hora que eu fui embora, imediatamente ela sai chorando e volta para costura. Porque era a maneira dela dar vida por seu neto. Isto é o Evangelho, que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus. Júlia, provavelmente eu não vou ver essa senhora nunca mais na minha vida. E nem o seu neto, o Benedito. Eu tenho até uma tristeza por não ter conseguido aprender a pronunciar o nome dela, porque era no crioulo. Mas o rosto dessa mulher, o olhar dessa mulher, ficaram gravados na minha alma. Porque tudo que ela fazia era para dar vida por ele. E o que é o cristianismo? Senão a expressão de um Deus que faz de tudo para dar vida pelo seu povo. O que é o amor de Jesus Cristo, senão a doação da vida dele para me salvar, para te salvar?
E ela, frágil que estava, trêmula, estava costurando para que o seu filho, seu neto, tivesse vida. Isso me marcou. Respondendo de forma objetiva a pergunta, isso fez com que eu voltasse pensativo de como tenho dado a minha vida. Pra gente que, né, para nós que temos uma vocação celibatária, missionária, entregar a vida pelo reino de Deus, às vezes a gente corre o risco de se tornar-se até quase que como um status. Do tipo, eu sou missionário, eu sou celibatário, eu sou da obra A, B ou C. Mas e na hora que é para dar a vida? E na hora que é para você não tendo nada, você é chamado a se fazer tudo? Uma ateia me disse isso com a vida dela. Desculpa, minha gente, mas é impossível falar disso. É impossível. E não ser revisitado por Deus outra vez. À medida que eu falo para vocês, é como se eu estivesse de novo revivendo aquela cena. É como se eu estivesse vivendo de novo. Deus dizendo, Jerônimo, você ainda não deu tudo. E você ainda não se fez tudo. Como ela. Desculpa. E a conclusão disso é que eu fui para ensinar sobre bioética, a ética da vida, e aquelas pessoas me ensinavam sobre o amor que dá a vida. Como falar de uma ética da vida e não dar a vida até que doa, como diz Maria Teresa, e não dar a vida para que outros tenham vida, como diz Nosso Senhor. E como diz São João Paulo II, né? Que o amor não faz reserva, não calcula, não retém, mas se dá, se dá, se dá. E a gente ensina isso, eu ensino isso, Júlia. Eu dou palestras sobre isso, eu busco formar as pessoas sobre isso. Mas naquele momento, naquelas situações, Deus estava me dizendo, tu pode mais, tu podes dar mais. E não significa que eu vou começar a fazer coisas, eu sei, não se trata de ser, é de ser, de vir a ser. Igual, por exemplo, eu fui num lugar lá que chama Bambarã, que é uma casa que acolhe e recebe as crianças que são abandonadas por suas famílias por terem nascido com deficiência. Ainda existe um modo, né, de pensar, de comportar-se na Guiné-Bissau, e certamente em outros lugares da África Ocidental, onde se pensa assim, uma criança que nasce com deficiência, ela é uma maldição, traz consigo um demônio, e esse demônio vai destruir nossa família. Então essa criança precisa ser sacrificada. E aí essas crianças, elas são literalmente sacrificadas, abandonadas no rio, para morrerem de fome, e ao morrerem a maldição se encerra. Essa cultura ainda, esse modo de pensar é muito vivo. Ou então uma criança gêmea, 2 irmãos gêmeos, e um deles é portador do mal, então você precisa se desfazer de um deles. Como você não sabe quem é o portador do mal, então você põe os 2 num cesto no rio e espera que um deles sobreviva, que sobrevive é, enfim, uma bênção para aquela família. É este lugar que é mantido pela igreja lá, recebe todas essas crianças. Seja as que foram abandonadas porque são gêmeas, seja as que foram abandonadas porque têm alguma deficiência. E quando eu cheguei nesse lugar, aquelas crianças, todas sofridas, algumas queimadas, algumas mutiladas,
Muitas delas foram vítimas de exploração sexual, muitas delas foram depois de, né, que algumas já foram, enfim, já foram para lá grandinhas. Enfim, aquelas crianças que foram vitimadas, elas me receberam com uma alegria, como se tivessem, sabe, uma criança que está recebendo alguém que vai dar um presente para elas, e elas iam todas me abraçar, e eu estava com o celular, não conseguia filmar direito, elas queriam cola, elas queriam abraçar, e aquelas com dificuldade de andar e vinham, e eu dizia assim, meu Deus, e de novo um abraço. Elas queriam abraçar, e elas todas felizes correndo, e eu dizia assim, meu Deus, como é que essas crianças são tão felizes assim? Algumas cegas, outras surdas, outras com dificuldade de andar, outras com outras necessidades, com outras limitações, todas felizes. Inclusive as que estavam na cadeira de roda, as que estavam no pátio limitadas, não podiam andar, mas estavam lá no pátio tomando sol, todas felizes, porque tinha chegado um missionário. E eu pensava, que alegria é essa? Ao mesmo tempo me dizia, e eu me alegro quando alguém vem, sabe, como missionário, vem anunciar a boa nova. Eu fico feliz quando alguém vai, seja onde eu moro, na minha paróquia, no grupo de estudo, no meu trabalho, enfim, também vem como missionário. Eu também tenho essa alegria. E daí eu comecei a perceber que eu não celebro a alegria porque vem um missionário. É como se fosse o mesmo do mesmo, na cabeça delas assim, nossa, chegou alguém de Deus. Então eu pensava, não na hora, é depois, né, que você volta para casa, as coisas se assentam, e você põe a cabeça no travesseiro e pensa, meu Deus, que dia foi esse? E aí as perguntas começam a surgir. Eu ficaria feliz lá em Brasília quando chegasse um missionário que fosse dar formação? Eu também sairia correndo para acolher e dizer que bom que você está aqui? Porque aquelas crianças com todos os seus sofrimentos e todas as suas limitações, e diga-se de passagem, eu não fui fazer nada. Não fui lá pregar, não fui dar forma, fui lá, visitava, conhecer o espaço. Mas elas estavam felizes. Felizes. Eu fui para ensinar, mas acabei tendo que aprender muito. Na última semana, eu estava com algumas curiosidades. Na última semana, eu criei coragem e perguntei para os padres, né? Falei, padre, como assim, a sua sobrevivência aqui? E aí, como assim? Eu falei, assim, por exemplo, no Brasil, os padres têm lá um prolabore e tal, né? Pelo ofício que ele exerce, plano de saúde, onde é possível ter, uma casa paroquial onde é possível ter, enfim, existe uma responsabilidade sobre aquele ministro, sobre aquele sacerdote. Mas como é aqui, diante de tanta pobreza? E daí ele disse assim, então, nós temos que nos virar. Tá, mas como é que vocês se viram se tudo é tão escasso? Aí ele disse assim, olha, nós ganhamos o que qualquer outro trabalhador ganharia no país, ou seja, o máximo que um trabalhador ganha aqui hoje, não sendo alguém do governo e tal, é o que vocês chamam de salário mínimo, para nós aqui é o salário máximo, não é o mínimo, é o máximo, que seria 500 francos, seria 50 mil francos. 50 mil francos, atualizando assim para a moeda nossa local, do Brasil, real, corresponde a 500 reais. Aí daí eu, beleza. Mas o que você faz com 50 mil francos, né? Que seria 500 reais? Aí ele disse, não, com esse dinheiro eu tenho que pôr o combustível no carro para visitar as aldeias, cuidar da minha saúde, pagar alguma funcionária que venha na casa paroquial, ajudar os pobres, pôr alimentação na casa e manter-se durante o mês. Daí eu, tá, padre, mas consegue? Ele não. 1 quilo de arroz é 8.500 francos, que seria 85 reais. Uma caixa de 12 ovos, 4.500 francos, que seria 45 reais. A lógica é sempre tirar os dois últimos dígitos, você então converte para o real. Aí eu falei, tá, se 1 quilo de arroz é 85 reais, e se você ganha 500 reais,
Como é que faz? Ele, não, é isto. Só que ele me dizia isto, assim, rindo. Não, Jerônimo, é assim mesmo. Não, que alegria, não sei o quê. Eu, tá. E quando acaba? Não, é isso mesmo. Quando acaba, seguimos a vida. Padre, você tem plano de saúde? Não, aqui não tem nem médico para poder ter plano de saúde. Cara, assim, tem médico pra você ir lá pagar a consulta. Aí tá, beleza. Eu falei, padre, mas digamos que o senhor vai celebrar missa em outro lugar. Uma comunidade que não é a sua. Eles dão algum espórtula, porque assim, no Brasil é comum a gente chamar um pregador, um missionário, um padre para celebrar missa, por exemplo, e dar um espórtula. Não, eles dão. Sim, quando eles conseguem dar, eles nos dão 250 francos. Aí eu pensei, caramba. Aí eu fui tirar os zeros. 250 francos tirando os zeros é como se fosse R$ 2,50. Aí eu pensei, opa, isso tipo assim é a maior espórtula que ele consegue. Quando aquela comunidade consegue dar uma ajuda por ele ter atravessado, sei lá, 80 quilômetros para celebrar a missa. E daí eu vi o quanto que aqueles sacerdotes felizes davam a vida para aquelas pessoas terem missa, terem os sacramentos, enfim, ter vida sacramental. E olha que eu peguei a realidade um pouco melhorada, porque eu estava convivendo com 5 sacerdotes que eram formadores do seminário. Por que pouco melhorada? Porque eles moravam no seminário, então comiam do que era servido no seminário, mas ao mesmo tempo todos eram párocos. Todos os sacerdotes eram párocos de alguma paróquia, ou seja, paróquias que têm muitas comunidades, e ao mesmo tempo o reitor e todos os outros 4 formadores moravam no seminário para poder formar os seminaristas. Então não era somente a paróquia e não era somente o seminário, ele tinha que dar conta de tudo isso, e era um pouco melhorado porque ele tinha comida no seminário. O que chegava de doação para o seminário, eles também eram assistidos. Aí eu dei um passinho a mais, eu falei assim, mas os senhores aqui recebem alguma coisa por serem formadores do seminário? Não, Jerônimo, isso é a nossa missão. Nós estamos aqui para formar os seminaristas. Mas nós somos padres lá, esse aqui é padre ali, padre naquela cidade. Isso me ensinou muito. Não estou dizendo que a gente deve fazer o mesmo. Não é isso. O meu raciocínio vai na seguinte direção. Eles não têm preguiça e não ficam acomodados. Se é para serem formadores do seminário e ao mesmo tempo ter uma paróquia longe do seminário ou fora da cidade, eles vão com alegria. Se é para celebrar 3, 4 missas no domingo, depois de ter celebrado a missa do seminário, que é uma missa também aberta para a comunidade, eles vão com alegria e votam com alegria. Mas eu quero lembrar, eles, do ponto de vista econômico, material, não recebem nada por isso de extra, a não ser da generosidade do povo, que as mangas que o povo cultiva, o caju, a castanha, o fruto do labor. Então as pessoas, elas são generosas nesse outro aspecto. Se elas não têm dinheiro para dar aos sacerdotes para ajudar, sei lá, no combustível, o que é que elas fazem? Enchem o carro dos padres de comida do que eles cultivam no quintal: couve, alface, tomate, berinjela, manga, muita manga, que lá peguei a estação das mangas, caju, castanha. E com isso os padres também conseguem abastecer o seminário. Percebe aqui o intercâmbio de generosidade? O ofertório lá é as pessoas levando literalmente o que elas têm de dízimo da colheita. O que é o dízimo da colheita? Essa semana nós conseguimos colher isso de caju, isso de alface, isso de cheiro verde, isso aqui, né? Elas põem na cestinha delas e levam para o altar. E aquilo ali é o sustento, é a alegria da semana, no caso específico daqueles padres, do seminário. E se ele tivesse uma casa paroquial, da casa paroquial dele. Por quê? Se as pessoas não têm dinheiro, elas dão fruto do trabalho delas. Isso me ensinava muito, sabe? Claro, a realidade local
favorece isso, que é uma realidade mais rural, mais voltado para a agricultura, muito embora eles não tenham nenhum subsídio, nenhum fomento, nenhum apoio do governo para isso, mas mesmo assim eles ali vão trabalhando arduamente e quando vão para a missa chegam com suas sacolinhas cheias de coisas, tempero daqui, fruto da colar, não sei o que, na hora do ofertório vão lá e põem no altar, ali no pé do presbitério. Daí ele falava isso com alegria. Então eu dizia, por isso que vai chegando doação aqui, pá, cada mês que o senhor vai chegando doação, meu filho, isso aqui foi do ofertório. Do ofertório, Quer dizer, não se passa fome, porque Deus, né? Deus é misericordioso, mas ao mesmo tempo, a pobreza, minha avó dizia, né, que a pobreza nos faz criativos. Então, o nosso ofertório é o fruto do nosso trabalho. Mas como a gente trabalha e não é remunerado, o que a gente vai então dar de dízimo para o Senhor? Se a gente não tem o dinheiro para dar a 10ª parte. A gente então dá a 10ª parte daquilo que a gente colheu essa semana. No nosso quintal. E nós estamos falando de pessoas que passam fome. E elas levam com alegria para o templo, para a igreja, para a missa, aquilo que elas cultivaram arduamente. Não sei se eu me faço entender que elas poderiam dizer, não, somos nós que precisamos. Isto aqui eu vou levar lá no centro da cidade para vender. Elas dizem, não, eu vou levar para o Senhor. Eu vou levar para a igreja. Isso, sabe, mexeu um pouco comigo. A entrega dos padres e a entrega do seu povo. Cada um à sua maneira vai entregando o que tem. O seminário, né, chama Seminário Interdiocesano, ele tem 2 dioceses. No país inteiro, de 2 milhões de habitantes, tem apenas 2 dioceses. E aí, nesse onde eu estava, está lá o seminarista das 2 dioceses. Para uma realidade local, o seminário estava cheio. Então eu estava lá com 18 seminaristas. Essa era a minha percepção, estava cheio. E os padres diziam, não, geralmente a gente chega até 30 seminaristas. Aí eu falei, o que está acontecendo? É muita coisa, precisa fazer uma promoção vocacional, um bispo morreu, o nosso está doente, as distâncias dos espaços para a gente fazer promoção vocacional nos impede, né, e tal. Mas assim, aquilo que eu pensava, nossa, 18 seminaristas, tá bacana, eles diziam, não, tá vazio. A gente chega a 30, 40 seminaristas. E aí, claro, esse do maior. Nos seminários menor, no seminário menor tinha lá um grupo de mais 10 seminaristas, mas ainda seus padres consideravam assim, não, a gente pode mais. Eu pensava, meu Deus, então é um lugar de muitas vocações. Ao menos do ponto de vista do sacerdócio, da vida religiosa também. Lá tem o que eles chamam de irmãs diocesanas. O que é isso? Um padre da Itália, na década de 90, sei lá, foi lá e fundou um convento, uma congregação para moças da diocese que quisessem ser freiras, porque como lá tudo é muito pobre, então raríssimas congregações iriam lá para abrir uma casa religiosa. Aí o padre disse, bom, como ninguém apareceu aqui até agora, só vieram os franciscanos, então faz o seguinte, vamos abrir uma congregação, chamada Irmãs Diocesanas. E daí olhava o tempo todo aquelas meninas de véu e tal. Eu pensava, meu Deus. Eu fui lá no encontro, 40 mocinhas de véu. As irmãs diocesanas. Ou seja, um lugar que vai suscitando vocações. Ainda é uma chaga a questão do matrimônio. Os padres me partilharam que é uma chaga, assim. É uma realidade ainda a ser muito trabalhada. Por muitas questões, né? A pobreza, a questão social, a questão cultural, mas do ponto de vista da vocação religiosa e da vocação ao sacerdócio é fértil o terreno.